Vamos conversar agora com a Sandra Doniotti, que está com a gente hoje. Tudo bom, lindona? Bem-vinda sempre. Obrigada, viu? Muito bom. A Sandra está aqui de volta, porque a gente vai fazer hoje um plantão de dúvidas sobre tipos de guarda, não é isso, Sandra? Nós vamos falar hoje das responsabilidades que elas geram, né? É aquilo que eu falo, pais separados sim, filhos não. Sim, né? claro. Então, o que se tem de dúvida é o seguinte, se separa, mas eu tenho que pagar isso? Mas eu tenho que arcar com essas despesas? Quais são as responsabilidades de cada um, né? Isso, que é isso que sempre gera dúvida, né? Tá bom. E as brigas. Vamos lá para as perguntas, então? Vamos. No telão? O Danilo quer saber. Temos guarda compartilhada e decidimos por manter a babá que cuida de nossa filha. A babá pode trabalhar nas duas casas cuidando de nossa filha? Olha que pergunta bacana. É uma solução interessante, né? Pois é, então... Porque se a criança não sente tanto pessoas diferentes tomando conta Não é verdade? dela. Então, se tem a guarda compartilhada, se divide as despesas. Isso não significa despesas, as responsabilidades, e isso não significa que a criança tem que passar uma semana na casa de um, uma semana na casa de outro, que isso aí seria a guarda alternada, que não é a compartilhada. A gente já falou algumas vezes sobre isso. Mas veja, se a criança tem uma babá, que a babá, ela cuida dessa criança, às vezes desde tenridade, desde o nascimento, por que não manter na casa do pai ou da mãe quando este estiver passando as férias, aquela primeira quinzena, o final de semana, né? Isso é muito salutar, mesmo porque a gente entende também que pode ser que essa despesa da babá, ela seja dividida, ou que o pai que pega quinzenalmente, ou que fica uma semana sim, uma semana não, ou que vai levar para a escola, vem buscar, a criança fica a parte da tarde na casa do pai. É salutar que fique a babá. Então, pode dividir sim. Agora, converse com essa pessoa, que é uma funcionária, né? Uma empregada do casal, pra ver se ela topa explicando essa condição, essa situação, exatamente. Porque a educação tem que ser a mesma, né? Sim. Nas duas casas, o mesmo, tem que ter essa sequência. A criança tem que ter isso, conduta, né? É a mesma conduta. Tá certo. Ok, Danilo. Boa notícia pra você. Vamos ver a próxima, o Carlos. Pago R$1.000 de pensão, mas não incluí o plano de saúde. Ela não concorda em pagar, continuei pagando, mas estou descontando da pensão. Está correto? Não está correto. Regiane, isso é um assunto assim muito problemático. Sempre eu tenho essa pergunta. Porque o pai às vezes quer custear, por exemplo, o material escolar, não está no acordo. Ou um balé, ou uma outra escola, ou a natação, a peru, ou qualquer outra atividade que tenha um custo, aí o pai diz assim, tudo bem, eu vou pagar. Aí ele desconta da pensão. Ora, mas se o acordo foi estabelecido, que é aqueles R$1.000 de pensão, vamos supor que o plano de saúde seja 300. Então, desconta esses 300, ele paga os 700 de pensão. Sabe o que acontece? Você vai estar responsável por esse valor que você não pagou e sob pena de prisão. Então, pode ser cobrado por isso, então. Vai ser executado e vai ser cobrado sobre isso. Se acha que não é conveniente, então ingresse com uma ação revisional de alimentos e inclua no valor da pensão alguma coisa nesse sentido. Mas a mulher também está no direito dela em não concordar a pagar o plano de saúde da criança? Então, veja só, o plano de saúde está estabelecido no acordo? Tem que ter o plano de saúde, quem vai arcar com isso? É o grande problema dos pais separados. Veja, hoje manter um filho sem um plano de saúde é uma responsabilidade muito grande. É um perigo, gente. Né? Complicado. Então, até eu tive uma pergunta dessa de um pai. Mas doutora, se eu tiver que parar de pagar o plano, então se meu filho ficar doente, como é que fica? Quer dizer, custas de hospital, uma radiografia, um médico, um plantonista, um pronto-socorro, essa economia vai ficar que muito os pais mais acham que estão caro. fazendo pode ser mais caro. Exatamente. Mas se ele paga por mera liberalidade, veja, então, ele não pode descontar do valor da pensão. Pensão alimentícia, o que está estabelecido é este o valor. Então, ele não pode, aleatoriamente, desconto, eu fiz isso e desconto, a não ser que a mãe concorde e dê um recibo no valor dos 1.000, né, que inclui também o pagamento do plano de saúde. Tá. Sabe o que poderia ser feito? Isso, um acordo onde o valor da pensão alimentícia será 1.000, onde o valor da perua será 100, o valor do plano de saúde 200, e aí separa, faz essa composição, que é o melhor, né? Faz uma planilha, uma composição, e já sabe que naquele valor tem que estar o plano de saúde, e obriga aquele que recebe a pagar. Né? Tá. Aí sim ele poderia descontar, mas se não está, não faça isso. Entre com a revisional de alimentos, onde inclua isso na pensão. Tá certo, ok, Carlos. Obrigada pela pergunta. Vamos ver a próxima. Renato. Ficou estipulado o valor de pensão, mas não falamos nada de matrícula e material escolar.
A mãe cobra direto um valor que nem sei do que é. O que devo fazer? Olha, veja que situação, né? Então você tem um valor de pensão, ele paga e de repente aparece valor de matrícula de escola, valor de material escolar, e nós estamos agora no início do ano. Que é exatamente o momento essa disso. é o momento. E que sempre dá problema, sabe? Regiane, as pessoas procuram e dizem, doutora, eu estou sendo obrigada a pagar, mas não está estipulado isso. Vocês não pensaram nisso na hora do acordo? Pois é, né? então na hora do acordo tem que pensar inclusive isso. E aí a mãe apresenta os valores que não tem nada a ver. Eu nem sei do que ela está me cobrando esses valores. Geralmente aquela troca de e-mails, olha, deposite tanto porque eu preciso pagar as despesas. Tá, mas que despesas? Elas não estão incluídas na pensão? Então na hora de fazer um acordo, estabeleça que a pessoa que recebe o valor está obrigada a fazer a prestação de contas. Então, sempre que aparecer um prestação de evento, contas. vamos supor, já foi feito o acordo, teoricamente está tudo certo entre eles, Certo. o pai está cumprindo com as obrigações e tudo mais. Aí essas situações extraordinárias, que acontecem uma vez por ano, poucas vezes por ano, acabam aparecendo. Qual é a conduta ideal? Então peraí, vamos chamar nossa advogada que fez o acordo, vamos sentar de novo e vamos estipular o que vai acontecer com essas despesas extraordinárias. Essa é a conduta ideal? Então, veja só, se você tiver que fazer isso, chamar um advogado de novo, ingressar com a ação, concorda que isso gera custos? Claro. Não é? Não é verdade? E hoje nós estamos numa situação que as pessoas têm que economizar e têm que ter o bom senso. Veja, o seu filho, ainda que você pague um X valor de pensão alimentícia e que a pessoa que recebe, que geralmente é a mãe, né, mas que recebe esse valor da pensão, ela gere esse valor adequadamente. Então, paga a escola, paga a perua, a alimentação, verba de alimentação. Só que chega no final do ano, você tem que comprar uma camiseta a mais, você tem que comprar um sapato, um tênis, um uniforme da escola, livros, etc. e tal. E a gente sabe que isso tudo é muito caro. Então, o que eu sempre sugiro aos casais, tenham bom senso, o filho é dos dois, é aquilo que a gente sempre fala, né? Os pais se separam, mas os filhos não. Então, se tiver essa conversa, muito menor gasto para todos. E é o seu filho que vai ter vai ser beneficiado com tudo isso, né? Claro, sem dúvida nenhuma. Eu volto já, porque tem mais perguntas para você. Bem, tá bom, Sandra? Até já. Tá bom. Vamos continuar com o nosso papo? Tem mais pergunta para você, Sandra. Que bom. Ricardo, a mãe matriculou meu filho e não me comunicou. Quando liguei na escola para saber sobre o material e as atividades do ano, se recusaram a dar informação. Eles podem fazer isso? O que devo fazer? Olha que triste, na verdade, eles não podem fazer isso, eles não devem fazer isso, porque se ele é o pai da criança, ele tem o direito de ter informações sobre a educação, o material e o estudo do filho. Porém, existem casos em que muitas mães passam a separação, têm a guarda do filho, proíbe que o pai venha às reuniões, que tenha acesso às informações, inclusive se o filho tem frequentado as aulas ou não. Então, o que nós fazemos nesse caso? Existe uma petição que você pode fazer para o juiz, obrigando a que a mãe forneça essas informações, inclusive oficiando a escola, né? O que seria um ofício? Um documento que o juiz manda para a escola, obrigando a escola a fornecer as informações ao pai. Por isso que eu digo assim, olha, sempre que possível guarda compartilhada, porque você divide as responsabilidades e você tem conhecimento de toda a vida do seu filho. É isso que é importante, né? Você ir lá levar seu filho à escola, conversar com a diretora, conversar com a professora, o professor, participar da vida dele, participar da vida. Quer dizer, não tem lógica proibir um pai de ter acesso à escola, às informações. Às vezes o pai nem sabe se o filho está frequentando, vai saber no final de semana que o filho não foi à aula porque estava doente, por exemplo. Isso parece um caso clássico de retaliação, daquela do tipo, você não paga a escola do seu filho, também não vai saber. Exatamente. Eu já orientei a escola a não falar nada pra você. Então, é feio isso, né? É muito chato. Então, e não é incomum, tá, Rê? Então, não, né? Chegar na escola e dizer assim, olha, só pra mim é responsabilidade, então não dá informações para o pai. Quer dizer, o pai não sabe os dias de festa, não sabe o boletim, ele não tem o direito de retirar, ele não tem o direito, às vezes, de retirar o filho na saída da escola. Ele é o pai, ele não está sequestrando a criança, não está tirando, roubando, nada disso. Então ele tem o direito. E precisa tomar cuidado, o que a Regiane falou é muito sério, a questão de alienação parental. Hoje tem remédio para isso, né? E é o remédio judicial, é muito sério e pode haver a modificação de guarda. Então precisa tomar muito cuidado com isso.
né? Então, às vezes, acha assim, não aumentou a pensão, então eu vou cortar a visita, eu vou diminuir visita, vou impedir. Tá castigando o Isso pai, não né? é uma boa coisa para o filho e tem remédio judicial também. Então, tome cuidado. Tá bom, ok, Ricardo. Tenho que fazer então. A Márcia quer saber o seguinte: meu filho tem problemas neurológicos e alguns exames não são cobertos pelo plano. A pensão não cobre esses gastos. Posso pedir o valor para o pai? Pode sim. Veja, é uma necessidade, ele tem problemas neurológicos, tem exames que às vezes tem planos de saúde, dependendo do plano, né? Aquele plano, o contrato que você fez, não cobre todos os exames e há um custo alto. Então, o que você tem que fazer? Primeiro você faz um pedido, assim, formaliza através de um e-mail, sabe? Sempre escrevendo, explicando a situação e que precisa dessa colaboração. Tá. Se não há colaboração, não há outro remédio, se não ingressar com a ação. Como eu falei inicialmente, olha, a gente evita buscar um advogado, muito embora tenha advogado gratuito que o Estado fornece, mas evitando esse gasto, um processo, custos. Uma dor de cabeça. É dor de cabeça. Então, sempre é bom ter o bom senso. Porém, é muito difícil numa questão de solução, sabe? De encerramento desse casamento e tudo mais. Sempre tem, assim, uma questão de mágoa e tudo mais. Né? Mas, sabe, Rê, eu sempre digo, a mágoa você não pode descontar ou usar o seu filho para isso. Resolva os problemas com o seu parceiro, com a sua parceira, ou ex-parceiro, separado. Porque o filho não é moeda de troca, né? Mas eles fazem moeda de troca. É essa que é o X da questão, o grande problema. Então, existem núcleos hoje de conciliação familiar, no próprio fórum, sabe? O advogado, o juiz pode encaminhar quando realmente não tem acordo. Porque às vezes essa ausência de acordo não é porque não tem o dinheiro, não tem condições. É porque quer, sabe, macerar o outro, quer judiar, quer dizer assim, olha, você me traiu. Eu quero dizer até uma coisa, sabe, é bem legal. Houve traição, não vai descontar no seu filho, não vai usar esse tipo de coisa, não. Hoje você pode pedir, inclusive, já saiu uma decisão, inclusive tem na minha página do Face até, eu coloquei, e criou a maior polêmica, né? Dano moral, houve traição, peça o dano moral. Vai ter que ir em juízo e vai ter que resgatar isso, vai ter que botar a mão no bolso, vai ter que pagar. Mas não judie do seu filho, não use como moeda de troca, isso não é bacana, tá? Mesmo porque tem que parar para pensar no dano psicológico que essa situação pode estar causando. Que vai gerar para o futuro e tudo mais, né? Vai deixar um trauma, sem dúvida exatamente. Nenhuma. Quer dizer que dá para entrar, então, com danos morais contra a traição? Então, o assunto não era bem esse, mas aí então vamos falar. Está lá na minha página do Face, tem. Então, já teve uma decisão onde foi comprovado que houve uma traição, então a mulher ingressou, pode ser a mulher ou pode ser o homem. Então já tem jurisprudência. Exatamente, então já tem caso julgado, e não é só esse, tem vários. Então pede essa indenização, quer dizer, mas tudo isso tem que ser através de prova, tem que ter sido enganado, tem que ter sido assim muito doloroso. Hoje em dia tá fácil produzir prova, todo não é mundo verdade? Com câmeras espiando tudo não hoje é? em dia na mão. Então faça o seguinte, ingresse com ação, indenize-se e tome as providências, mas não use o seu filho por causa disso, porque ele é o seu filho, que vai ser pro resto da vida, entendeu? E esse assunto nem tem que ser discutido com o filho. Claro, essa questão dos pais discutirem a questão de pensão com os filhos, a mamãe falou que você não paga, não discuta não. A criança não tem maturidade para entrar nessa insistir história, nisso, imagina. então é uma terapia, é comunicar ao juiz que a criança está sendo usada e daí por diante. Tá certo. Adoro essas conversas. Eu também. Porque realmente é o tipo de coisa que acontece com uma frequência assustadora na prática. Sim, muito, né? muito. E que a gente está aqui no sentido de proteger a criança, Sim, que é a única sempre. vítima dessa história. As situações são causadas pelos pais, pelas pessoas que estão se separando. Todo mundo tem o direito de viver como deve, mas não tem o direito de interferir no futuro de uma pessoa que ainda está em formação. Com certeza. Não é, Sandra? Verdade. Então, eu vou deixar aqui o contato da Sandra Daniotti, que é advogada. Qualquer dúvida que você tiver, pode ligar. Pode também acessar o Face dela, Sandra Daniotti, com 2 T's e no final, Sandra Daniotti. E também tem o e-mail sdaniotti@uol.com.br e o telefone é o 3857-5778. 3857-5778. Obrigada, viu, Rê? Até a próxima temporada. Bom fim de semana para você. Se Deus quiser, para você também.